Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do Prepara Enem, do grupo Prepara Enem. E eu sou professor de Química, professor Duda, e estamos aqui contando com a estrutura fenomenal do CCBio, que gentilmente está fazendo essa parceria com a gente. É uma escola de inglês completamente diferente, com uma biblioteca inigualável. Vale a pena conferir. Vamos lá? Eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco do conhecimento químico que no Prepara Enem faz parte das ciências da natureza e suas tecnologias. Nós sabemos que o interesse maior do Enem, a prova do Enem, tem uma formatação diferente, e é exatamente a formatação que nós, professores, sempre sonhamos. A gente quer de você um conhecimento amplo, transversal, que você tenha a capacidade de pegar o seu conhecimento químico, o seu conhecimento físico, o seu conhecimento biológico e juntar tudo para fazer uma vida diferente, para fazer um conhecimento diferente, para fazer uma sociedade diferente. Essa proposta do Enem é fenomenal. Nós estamos aqui para poder mostrar para vocês que o conhecimento químico também tem essa capacidade de transversalidade, ele faz parte do seu dia a dia. Não há vida sem química. E a nossa proposta é fazer com vocês uma breve abordagem dos principais compostos inorgânicos, compostos esses que estão presentes na nossa vida diária, que estão presentes em vários dos nossos processos físicos, químicos, biológicos. Você precisa conhecer cada um deles e você precisa saber aplicá-los, ok? Então nossa proposta de aula é falar um pouco para vocês agora sobre as funções inorgânicas, também conhecidas como classes funcionais inorgânicas, que nós definimos como grupos de compostos com características físicas e químicas semelhantes. É bastante interessante para você entender que a química se mostra no nosso mundo macroscópico como um reflexo das suas estruturas microscópicas ou submicroscópicas. Eu costumo dizer que a molécula fala para a gente como é que ela se manifesta. Isso é importante que você consiga perceber na estrutura dos compostos. Compostos com estruturas semelhantes, obviamente, propriedades semelhantes, comportamentos semelhantes. E é exatamente com esse intuito que nós agrupamos os compostos orgânicos em categorias específicas, com a finalidade de tentar tornar o estudo mais fácil, tornar o estudo mais prazeroso. Seria completamente impossível que nós conseguíssemos estudar todos os compostos individualmente. Para se ter uma ideia, são mais de centenas de milhares de compostos de natureza inorgânica presentes na natureza. E é necessário que a gente então torne esse estudo mais racional. E uma forma de fazer isso é justamente agrupar os compostos que apresentam características semelhantes. Essas são as chamadas funções inorgânicas. Entre os grupos de compostos inorgânicos, os de maior relevância para nós são essas 4 categorias que vocês podem ver aqui. A categoria dos ácidos, categoria das bases, dos sais e dos óxidos. Vamos descrever cada um deles a partir de agora, espero que vocês possam acompanhar com bastante clareza. Os ácidos são substâncias ou espécies químicas, de uma forma geral, que em solução aquosa, na presença da água, conseguem reagir com essas moléculas de água, produzindo cátions específicos que nós caracterizamos como H+. Na realidade, nós sabemos que quando um ácido, segundo os conceitos de Arrhenius, é colocado na presença de água, ele reage com essa molécula de água, de maneira que o oxigênio disponibiliza um par de elétrons para o hidrogênio do ácido. Isso acaba fazendo com que esse hidrogênio presente na estrutura do ácido seja transferido para a água, formando uma estrutura, um íon chamado hidrônio ou hidroxônio, além de um ânion diferente. Aqui nós usamos o ácido clorídrico como exemplo para ilustrar para vocês essa capacidade de reação com a água. Essa reação de um ácido com a água a gente chama de ionização. E temos o costume de simplificadamente omitirmos a água da reação, indicando isso através dos índices aquosos em que esses íons se encontram presentes. Alguns ácidos apresentam uma relevância bastante grande, uma importância muito grande em vários setores da nossa vida. E esses ácidos merecem destaque. Você precisa conhecê-los porque na prova do Enem há uma grande chance de que eles estejam presentes e de que as suas finalidades também sejam exploradas. Um caso típico é o HCl, que nós havíamos mostrado para vocês anteriormente na reação de ionização e que nós voltamos a repetir devido à sua relevância. O HCl é chamado
oficialmente de ácido clorídrico, ele está presente no suco gástrico, é um ácido indispensável para a ativação das enzimas digestivas presentes no estômago. Fiquem ligados nisso porque há uma transversalidade entre o conhecimento químico e o conhecimento biológico. O Enem quer isso de você. Um outro ácido também bastante relevante, presente na vida de um químico e também na nossa vida diária, é o ácido sulfúrico, cuja fórmula é H2SO4. Esse ácido é o eletrólito presente nas baterias dos automóveis e é uma substância largamente utilizada em laboratórios de química, em indústrias químicas, como catalisadores de reações de processos industriais que culminam com a formação de substâncias bastante importantes para nós. Sem contar um outro fato de extrema relevância, fiquem atentos a isso, o ácido sulfúrico é um dos principais, se não o mais importante, dos ácidos presentes na chuva ácida, que é um processo físico-químico em que uma grande precipitação de ácidos acompanha a água da chuva, fazendo com que o pH dessa água, o teor de acidez, acabe se tornando bastante importante em termos de impactos ambientais, completamente indesejável, mas de bastante relevância. Um outro ácido que também faz parte da nossa vida diária e do seu conhecimento químico é o ácido nítrico. O ácido nítrico, cuja fórmula HNO3, é bastante utilizado nas indústrias de fabricação de fertilizantes para a agricultura. É um ácido bastante importante. Além do mais, também está presente na chuva ácida, uma vez que ele pode ser resultado das reações dos óxidos nitrogenados com as moléculas de água durante o processo de formação da chuva. Então é mais um ácido que você precisa ficar atento com relação à questão dessa chuva ácida, que é um processo de impacto ambiental indiscutível. Um outro ácido que também merece destaque é o H2CO3, que nós chamamos de ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele é o principal componente do sistema tamponante do sangue. É através dele, dos íons bicarbonato, que o pH sanguíneo se mantém dentro de uma faixa viável. Nós sabemos que as nossas enzimas trabalham dentro de um pH ótimo e que, diante dessas variações de pH, pode ocorrer um processo de desnaturação proteica e essas enzimas acabarem se tornando inativas, comprometendo a realização de reações de importância vital. Isso pode provocar no indivíduo um quadro de acidez sanguínea chamado acidose ou um quadro de alcalinidade sanguínea chamada alcalose, que pode comprometer a própria vida do indivíduo. Portanto, o ácido carbônico se faz bastante importante nesse aspecto. Além do mais, vocês podem ver que o ácido carbônico também está presente na chuva ácida. Vamos dizer que é um ácido de menor importância nesse fenômeno, uma vez que se trata de um ácido de menor força. Portanto, um ácido que não colabora tanto para que o pH, a acidez da água, se altere muito. Mas ele está lá, está presente, vale a pena considerá-lo. Um outro ácido também de bastante relevância é o H3PO4, conhecido como ácido fosfórico. Ele é um ácido que está presente em alimentos, especialmente em refrigerantes, como acidulante, como uma forma de impedir a proliferação de alguns micro-organismos, além do que também está presente na produção de determinados fertilizantes de natureza fosforada que são utilizados no processo de adubação do solo. Bom, é necessário que a gente faça uma revisão rápida da estrutura química desses ácidos, uma vez que a gente precisa ter um conhecimento técnico para que a gente possa aplicá-los. Os ácidos, de uma forma geral, são subdivididos de acordo com alguns critérios. O primeiro deles, quanto ao número de elementos químicos. Nós podemos ter ácidos produzidos por 2 elementos químicos, 3 elementos químicos ou 4 elementos químicos. E a terminologia utilizada para isso é binário, um ácido que apresenta 2 elementos químicos. A gente pode citar como exemplo o HF, que é o ácido fluorídrico. Percebam que ele é formado por apenas 2 elementos químicos, o hidrogênio e o flúor. Quando o ácido for formado por 3 elementos químicos, nós vamos chamar esse ácido ou vamos classificá-lo como um ácido ternário. A grande maioria dos ácidos de natureza inorgânica tem essa característica. A gente pode ilustrar utilizando o HNO2, que é o ácido nitroso. Percebam que ele é formado por 3 elementos químicos. Nós temos o hidrogênio, temos o nitrogênio e temos também o oxigênio. E temos também a possibilidade de um ácido constituído por 4 elementos químicos. Dessa forma, vamos chamá-los de
ácidos quaternários. Um exemplo típico é o ácido ciânico, cuja fórmula HCNO. Vejam a presença de 4 elementos químicos: hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Um segundo critério também bastante relevante de classificação dos ácidos é quanto à composição química. Nós vamos perceber que alguns ácidos diarrênios de natureza inorgânica apresentam oxigênio na fórmula, outros não apresentam oxigênio em suas fórmulas. Os ácidos caracterizados pela existência de oxigênio são chamados oxiácidos, enquanto que aqueles que não apresentam hidrogênio na fórmula são hidrácidos. Podemos ilustrar isso para vocês utilizando como tal o HBr, que é um ácido não oxigenado, também conhecido por hidrácido. E o H3BO3, que é conhecido por ácido bórico, que por apresentar oxigênio na fórmula vai ser caracterizado como um oxiácido. Um terceiro critério também importante diz respeito ao número de hidrogênios ionizáveis que esse ácido consegue produzir em meio aquoso, ou seja, o número de H+, que esse ácido consegue liberar na presença da água. Então nós vamos dizer que quando um ácido apresenta apenas um hidrogênio ionizável, ele deve ser chamado de monoácido ou ácido monoprótico. Temos vários exemplos disso, colocamos aqui para ilustrar o HI, que é chamado de ácido iodídrico, e o HClO4, conhecido como ácido perclórico. E aqueles ácidos que apresentarem a capacidade de produção de mais de um H+ por molécula em meio aquoso, nós vamos chamar genericamente de poliácidos, ou ácidos polipróticos, uma vez que o H+ é tratado quimicamente como um próton. Exemplos de poliácidos ou ácidos polipróticos nós temos o H2S, que é o ácido sulfídrico, o H3PO4, que é o ácido fosfórico, e o H4SO4, que é o ácido silícico. Caso você queira especificar a quantidade exata de hidrogênios por molécula, sinta-se à vontade. Você pode chamar de diácido se o número de hidrogênios ionizáveis for exatamente igual a 2. Você pode chamar de triácido se o número de hidrogênios ionizáveis for igual a 3. Ou você pode chamar de tetraácido se o número de hidrogênios ionizáveis for igual a 4. E temos também uma outra classificação bastante importante que diz respeito à força do ácido, que nada mais é do que a capacidade que esse ácido vai ter de produzir H+ em meio aquoso. E vamos dividir os critérios de classificação de força dos ácidos em 2 grupos. Com relação aos hidrácidos, nós vamos observar que só existem 3 ácidos fortes: o HCl, que é o ácido clorídrico, o HBr, que é o ácido bromídrico, e o HI, que é o ácido iodídrico. São ácidos que ionizam em larga escala e que são, por assim dizer, ácidos fortes. O HF, que é o ácido fluorídrico, é o único dos hidrácidos considerado moderado, que tem uma força média. Todos os demais hidrácidos serão considerados fracos. Em relação aos oxiácidos, nós temos uma regrinha prática que facilita a determinação, o reconhecimento da força. Nós vamos pegar o número de oxigênios presentes na fórmula do composto, na fórmula do ácido, e vamos subtrair do número de hidrogênios ionizáveis. Se o resultado for igual a 0, nós vamos dizer que o ácido é um ácido fraco. Se o resultado for igual a 1, o ácido é caracterizado como moderado. Se o resultado for igual a 2, o ácido é forte. Se o resultado for igual a 3, o ácido é muito forte. É importante salientar que se trata apenas de uma regra prática de determinação de força e que não passa nem de longe com relação à explicação que deve ser dada para que esses ácidos sejam considerados fortes ou fracos. Lembre-se de que a explicação correta para a força de um ácido é a capacidade que ele tem para ionizar, para gerar íons H+ em solução aquosa. Nesse aspecto, utilizando essa regrinha prática de determinação de força, vale a pena salientar o ácido carbônico, H2SO3. Segundo a regra, se nós pegássemos o número de oxigênios que é igual a 3 e subtraíssemos do número de hidrogênios ionizáveis que é igual a 2, nós teríamos como resultado 1. E para um resultado igual a 1, podemos ver que o ácido deve ser considerado moderado. Porém, o ácido carbônico apresenta uma estrutura instável que acaba fazendo com que ele sofra uma desidratação, seja convertido em dióxido de carbono e água, e isso acaba fazendo com que sua força seja comprometida. Logo, nós vamos admitir que se trata de um ácido instável e, por esse motivo, um ácido fraco. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa revisão dos ácidos e a gente passa agora para falar um pouco para vocês sobre as bases. Bom, então agora nós vamos falar um pouco para vocês sobre as bases de Arrhenius, né? Arrhenius foi o cientista, o químico que definiu pela primeira vez ácidos e bases.
Segundo Arrhenius, base é um composto que em solução aquosa vai dissociar liberando um ânion específico que é o OH-, que nós chamamos de ânion hidróxido. Algumas bases também apresentam relevância no nosso dia a dia, várias aplicações práticas importantes, e a gente está salientando algumas delas que podem aparecer para vocês na avaliação do Enem. A primeira delas, de bastante relevância, é o NaOH, conhecido oficialmente por hidróxido de sódio e comercialmente pelo nome de soda cáustica. É a base mais utilizada na fabricação dos agentes saponáceos, ou seja, dos sabões. O MgOH2 também é uma outra base de bastante relevância, conhecida como hidróxido de magnésio, está presente em medicamentos, né, cuja utilidade é controlar a acidez gástrica estomacal, quadro conhecido por azia. Uma outra base também relevante é o CaOH2, conhecida como hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, ele também é conhecido usualmente como cal hidratado ou cal extinta, ou cal apagada ainda. E é muito utilizado em tratamentos dentários, especialmente em tratamentos de canais dentários. O AlOH3, conhecido por hidróxido de alumínio, também tem bastante relevância em medicamentos antiácidos. As bases devem ser classificadas de acordo com 3 critérios. O primeiro deles com relação ao número de grupos OHs que essa base deve liberar em meio aquoso. Quando a base libera um grupo OH, ela vai ser chamada de monobase. Se ela liberar mais de um OH, ela vai ser chamada genericamente de polibase. O outro critério também importante do ponto de vista químico para classificar as bases é quanto à solubilidade das mesmas, uma vez que as bases são compostos de natureza iônica e, como tal, se apresentam na fase sólida. Logo, importante saber se esse sólido em contato com a água se dissolve de maneira apropriada ou não. Dessa forma, vamos dividir as bases em 3 grupos: as bases solúveis, as bases pouco solúveis e as bases praticamente insolúveis. Podemos dividir essas bases com relação ao elemento químico que está acompanhando o grupo funcional OH- presente nessas bases. As bases solúveis são as bases dos metais alcalinos e mais o hidróxido de amônio. Lembrando que os metais alcalinos são os elementos da família 1A da tabela periódica, atualmente conhecida por grupo 1. Lítio, sódio, potássio, césio e frâncio, além do rubídio. Pouco solúveis, nós temos as bases dos metais alcalino-terrosos, que são aqueles elementos da família 2A da tabela periódica, atualmente conhecida por grupo 2. Se incluem neste grupo o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Todas as demais bases não mencionadas serão consideradas bases praticamente insolúveis. Próximo grupo de compostos inorgânicos relevantes é o grupo dos sais. Os sais são compostos que podem ser definidos como resultantes da reação entre ácidos e bases de Arrhenius. Portanto, em meio aquoso, essas substâncias vão dissociar, liberando um cátion diferente do H+, proveniente do ácido, e um ânion diferente do OH-, proveniente da base. Exemplos inúmeros de sais, de bastante relevância, que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. O NaCl, conhecido por cloreto de sódio, ou sal de cozinha, é um composto bastante importante, que está presente na nossa alimentação diária e que, segundo os cardiologistas, é o principal responsável por um quadro chamado hipertensão arterial. Portanto, nós precisamos ficar atentos a essa quantidade de sal ingerida. Existe programa de saúde no país para tentar controlar essa ingestão de sal e automaticamente minimizar o número de pessoas que entram nesse grupo de hipertensos no Brasil a cada ano. Sem contar que o NaCl é o principal componente do soro fisiológico utilizado na hidratação, na reposição de eletrólitos para os indivíduos que se encontram internados hospitalizados. Além disso, nós temos o NaClO, conhecido por hipoclorito de sódio. É um dos principais sais utilizados no tratamento da água de abastecimento, uma vez que fornece cloro e o cloro consegue eliminar micro-organismos, fazendo com que a água se torne apropriada para o consumo. Além desses dois citados, nós temos o carbonato de cálcio, conhecido também como calcário, ou o principal componente do calcário, bastante utilizado nos processos de calagem, ou seja, correção do pH de solos de maior acidez, tornando esses solos mais viáveis para o plantio. O NaHCO3, conhecido por bicarbonato de sódio,
é um dos principais componentes dos medicamentos antiácidos efervescentes. Logo, um sal de características básicas que consegue neutralizar o excedente de acidez. O NaIO3 é conhecido como iodato de sódio, é o principal aditivo no sal de cozinha, nesse sal que a gente compra nos supermercados e que vai ser utilizado como uma fonte de iodo para o nosso organismo, uma vez que nós sabemos que a glândula tireoide ela depende dessa presença do iodo para que o seu metabolismo seja normal. E nós temos também o nitrato de amônio como um sal de relevância, é um dos principais componentes dos fertilizantes agrícolas e está relacionado com o desenvolvimento natural das plantas. Como eu disse anteriormente, os sais são obtidos a partir de reações de neutralização, reações que ocorrem entre ácidos diarrênios, bases diarrênios, seguindo um mecanismo de dupla troca. O cátion do ácido se une ao ânion da base, o cátion da base se une ao ânion do ácido, produzindo, além do sal, moléculas de água. E para a gente finalizar o estudo dos nossos compostos inorgânicos, a gente vai falar agora rapidamente para vocês um pouco sobre os óxidos, que são definidos como compostos binários. Lembrem-se, binários são os compostos formados por dois elementos químicos. Nesse caso, o oxigênio obrigatoriamente deve estar presente, e além disso deve ser o elemento mais eletronegativo da fórmula. Exemplos de óxidos nós temos inúmeros. Só para ilustrar, estamos citando aqui o H2O, que indiscutivelmente é uma das substâncias mais importantes para a manutenção da vida no planeta. E o CO2, que é o dióxido de carbono, que também está relacionado com isso. Importante salientar nesse aspecto que o flúor é o único elemento químico incapaz de formar óxidos, uma vez que ele é mais eletronegativo do que o oxigênio e automaticamente acaba não se enquadrando na definição de óxidos. Os óxidos de maior relevância, como já dito, a água, H2O, né? É uma substância fundamental para a manutenção da vida, uma substância que tem inúmeras utilidades, não apenas no nosso corpo, mas na nossa vida geral. Sem água, com toda certeza, teríamos grandes problemas de sobrevivência. Inclusive, uma discussão que existe muito no meio científico, no meio químico, é exatamente com relação à disponibilidade de água. Fiquem atentos. Água. O próximo óxido relevante é o CO2, dióxido de carbono, né? O principal componente utilizado pelas plantas na fotossíntese. É utilizado juntamente com a água através de uma série de reações, culminando com a formação de matéria orgânica que pode ser utilizada como alimento. Além disso, o CO2 é o principal responsável pelo aquecimento global. Fiquem atentos a isso novamente. O CO2 está relacionado com o efeito estufa, absorvendo energia térmica, não permitindo que esses raios retornem ao espaço e automaticamente aumentando a temperatura do nosso planeta. Além desses, podemos citar o monóxido de carbono, CO, que é uma substância produzida a partir da reação de combustão incompleta de combustíveis fósseis e é uma substância de alta toxicidade que faz uma ligação estável com a hemoglobina, a principal substância transportadora de gases no sangue, formando um complexo chamado carboxihemoglobina, comprometendo o processo de transporte de gases natural que existe no nosso organismo. Temos também o SiO2, conhecido por dióxido de silício, que é uma das substâncias mais abundantes do nosso planeta. Está presente na areia. Além disso, podemos citar também o H2O2, conhecido por peróxido de hidrogênio e muito também tratado como água oxigenada. É uma substância utilizada como antisséptico, utilizada como forma de eliminar micro-organismos de natureza anaeróbica, além de ser um agente oxidante. O SO3, trióxido de enxofre, principal componente da chuva ácida, é um óxido produzido a partir da combustão de combustíveis fósseis contaminados com substâncias sulfuradas. Quando esse SO3 entra em contato com a água, produz-se ácido sulfúrico e automaticamente chuva ácida. Temos o NO2 que também está presente na chuva ácida, óxidos de nitrogênio que são formados especialmente quando nós temos descargas elétricas durante a chuva. O gás nitrogênio N2 do ar reage com o gás oxigênio O2 do ar, produzindo óxidos de nitrogênio que vão acabar produzindo ácido nítrico e também ácido nitroso, componentes da chuva ácida. Nesse grupo, a gente também pode incluir o NO, monóxido
de nitrogênio, também conhecido por óxido nítrico, que é uma substância que também pode levar à formação de componentes ácidos na chuva. Sem contar que é uma substância utilizada no tratamento de angina do peito para pacientes com alguma disfunção cardiológica, além de disfunção erétil. Temos o CaO, conhecido como óxido de cálcio, também tratado por cal virgem. É uma substância bastante utilizada na construção civil, na produção de argamassa e também no controle de pH de determinados meios ácidos. Bom, gostaria de agradecer a vocês pela atenção, espero que vocês tenham aproveitado, bons estudos e até lá.